Você já ouviu falar sobre ambição neurótica? É quando você pega, traça uma meta e você fala assim: "Nossa, eu vou trabalhar sem parar, vou correr atrás, vou trabalhar 1000 horas para atingir aquele objetivo", e aí você esquece de reavaliar aquela meta. Às vezes você traçou aquela meta lá atrás e começou a trabalhar quase compulsivamente e não parou para analisar se aquela meta, se aquele goal, né, se aquele objetivo você ainda tem desejo que aquilo se concretize, né, você ainda tem vontade, aquilo ainda é a meta da sua vida. Por isso que é importante nós mulheres estarmos sempre reavaliando os nossos objetivos. Hoje a gente vai falar sobre ambição neurótica, sobre síndrome da impostora e se aprofundar em outros temas do feminino. Fique aqui comigo. Meu nome é Jéssica Faier, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos, especialista em saúde mental e mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outras mulheres. Você já ouviu falar da síndrome da impostora? Que é quando a mulher tem várias realizações e ela pensa assim como se fosse um golpe de sorte, né? Como se não fosse mérito dela. Ela está sempre desconfiando, desacreditando do próprio trabalho. Na verdade, a síndrome da impostora, ela esconde uma insegurança muito grande, né? Em alguns momentos a gente até pensa assim que, eu até consegui, mas se a pessoa conferir o meu relatório direito, ela vai falar que ele não está bom o suficiente. Ou eu consegui porque alguém me ajudou. Eu consegui porque tal situação foi propícia. Então, a mulher que tem a síndrome da impostora, ela tem a tendência a dar crédito a todas as outras coisas, né? Eu consegui porque eu tomei um café mágico, eu consegui porque eu tomei um Red Bull e fiquei essa noite sem dormir, mas foi sorte. Então, ela vai dando crédito a todas as outras coisas, menos a ela, ao próprio esforço, ao próprio trabalho, e ela não consegue perceber o seu mérito de realizar aquela atividade. Todos esses tópicos estão no capítulo 3 do livro que a gente está lendo junto, né, que é o Complexo de Perfeição. Aí na página 62, ela até fala sobre essa mulher, né, que está sofrendo com a síndrome da impostora, que ela diz assim, às vezes ela pode ter crises de choro, crises de ansiedade, e ela sempre se pergunta: será que eu consigo fazer isso de novo? Será que a sorte vai se repetir? E aí ela até pode se queixar com seus amigos falando isso, né? Será que ela vai fazer? Será que ela vai ser capaz? E aí os amigos geralmente falam, né? Mas você já fez isso várias vezes, já conseguiu isso várias vezes. Ou seja, eles vão lembrando ela de toda essa trajetória, né? Em terapia a gente também faz isso, mas faz com outro viés de te lembrar da sua trajetória com o objetivo de fortalecer a sua autoestima, para que você lembre de tudo que você já conquistou, de todas as dificuldades, de todos os momentos difíceis que você passou e o tanto que esses momentos te dão força para o momento presente. E aí ela fala aqui, né, que às vezes os amigos vão responder que você sempre fez, né, você sempre conseguiu, mas no fundo tem aquela vozinha assim de reprovação, né? Que às vezes a gente fica se perguntando: será que eu estou me queixando demais? Será que eu realmente estou envolvida demais comigo mesma? Será que eu vou conseguir fazer isso de novo, né? Será que eu vou conseguir reproduzir esse feito, esse copo de sorte? E aí, toda vez que a pessoa fica se queixando, às vezes as pessoas em volta dela, elas começam a desacreditar dessa queixa, né? Como se fosse um drama, como se fosse um mimimi, mas na verdade a pessoa realmente ela não acredita na sua própria potencialidade, na sua própria capacidade. Então a síndrome da impostora, ela não é um drama, pelo contrário, né? A síndrome da impostora faz com que essa mulher que é extremamente competente não alce novos voos, né? Não legitime o seu trabalho, às vezes não tenha coragem de falar das suas conquistas, não tenha coragem de falar dos seus feitos, não tenha coragem de defender o próprio trabalho, que é aquele momento que a gente também precisa se colocar e falar assim: olha, eu sou a profissional, né? Eu tenho a formação para estar aqui, eu me especializo, eu estudo, eu trabalho nessa temática, é por isso que eu posso falar desse tema. Então, geralmente, quando a mulher
é acometida pela síndrome da impostora, é o momento que, quando vem um vento de insegurança, ela começa a duvidar do próprio trabalho, e ela geralmente ela não legitima esse lugar profissional que ela tem direito a ocupar por causa do seu esforço, do seu passado, do seu mérito. Essas mulheres, elas também têm a tendência a tentar agarrar mais do que elas podem suportar, né? Então, elas têm uma dificuldade de lidar com limite de atividades. Geralmente, quando você faz a proposta assim, ah, mas tem esse projeto, aí ela quer entrar, né? Eu, particularmente, me identifico muito com esse ponto. Para quem quer ler com mais cuidado, está na página 63 do livro do Complexo de Perfeição, né? E aí ela tem uma dificuldade imensa de limitar, de falar assim, não, ok, eu vou fazer essas 10 atividades e vou parar. Ou não vou pegar novos projetos enquanto eu não concluir os projetos antigos. Qual que é o problema desse excesso de atividades? Primeiro, é o estresse muito grande, né? E o tanto que ela se coloca uma pressão de fazer coisas que às vezes é humanamente impossível de fazer. Eu disse que eu me identifico com esse ponto, e aí o que eu particularmente faço nessa situação é de sempre ter uma lista, assim, tem as coisas que eu quero fazer, tem as coisas que são prioridades que eu tenho que fazer, e tem as coisas que eu posso delegar. E aí eu vou colocando essa lista de tudo que eu quero fazer. Geralmente essa primeira lista fica enorme, né? Fica cheia de projetos, de planos e tal. E aí depois eu vou elencando prioridades, que aí isso faz com que eu não fique sobrecarregada. Então é uma dica que eu acho que pode ser útil para vocês também. Agora eu vou ler uma parte que está na página 63, que eu gostaria de saber de vocês nos comentários, né? Quais de nós, mulheres modernas, que não nos identificamos com essa parte? Ó, a cada vez mais, a sua vida fica como se fosse um ato de malabarismo. Você quase entra em pânico para fazer tudo certo, para dar conta de fazer todas as atividades. E de tempos em tempos, você jura para si mesma que vai diminuir o ritmo, mas você acaba não conseguindo cumprir esse juramento. Quem que não se identifica, né? Ser onipotente é tão importante para a sua autoimagem que você tem essa dificuldade de restringir as atividades. Seria uma derrota ou quase uma demonstração de fraqueza. Tá vendo o tanto que às vezes a gente pega e coloca excessos de atividades que tem muito mais a ver com a nossa autoestima do que aquela atividade em si? Então, quando alguém te propõe alguma coisa, às vezes você fala assim, ai, não tem como eu falar que eu não vou pegar. O que que essa pessoa vai achar de mim se eu falar que eu não estou dando conta? O que que essa pessoa vai pensar se eu falar assim, ah, eu já estou com muitas atividades, eu não posso pegar mais uma? E nós, mulheres modernas, né, a gente está tendo muito, eu vejo isso todo dia no atendimento, no consultório, né? O tanto que a gente está tendo, nós estamos tendo muitas atividades, e isso tem algumas pessoas, né, que é praticamente, é humanamente impossível de cumprir, né? De você ter que malhar, alimentar saudável, aprender um instrumento, fazer uma aula de idioma, cuidar do filho, trabalhar sempre para ter meta, sempre ser incrível, fazer uma formação, entrar numa nova faculdade, ou fazer um mestrado, um doutorado. E aí, cada vez a gente vai pegando mais e mais e mais e mais coisas, e nós temos, às vezes, a tendência de não pedir ajuda, ou de não delegar, ou de não identificar os nossos próprios limites mesmo. Então, não tem nada de errado em fazer essas coisas que eu falei. Pelo contrário, são coisas boas, são coisas ótimas para o nosso crescimento. Mas toda vez que a gente pega muitas atividades para fazer, às vezes nós temos a tendência de não fazer essas atividades direito. Ou para fazer todas as atividades com perfeição, nós acabamos sacrificando a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, não vale tão a pena fazer tudo isso que às vezes você quer fazer. Então, comece a se questionar, assim, né? Todas essas atividades que às vezes você pega porque você realmente quer fazer, ou você pega porque você fica com medo, né, das pessoas identificarem você como fracassada, como uma pessoa que não está sendo capaz de cumprir tudo isso, né, como uma derrota. E aí você vê que tem muito mais a ver com o seu ego, com essa imagem pessoal, do que com a atividade em si.
Ela continua, né, na página 64, falando das mulheres que sobem rápido demais na carreira. Geralmente, quando a gente vê uma mulher dessa, você fica extremamente admirada e fala assim: nossa, como que ela consegue? Olha que legal, que bacana, né? A gente fica feliz com o sucesso e com a prosperidade de outra mulher. Só que tem um aspecto negativo em subir rápido demais, né? E a mulher, às vezes, pular algumas etapas para chegar numa posição de liderança, numa posição maior na carreira. Aí, deixa eu explicar aqui o que que ela fala dessa fase, né, dessa etapa. Às vezes, a mulher, ela cria uma imagem exagerada de si mesma, né? Então, ela acaba subindo prematuramente, não dando conta de cumprir as atividades daquela nova tarefa. De repente, né, simplesmente ela começa a pensar que não há obstáculos que ela não possa superar. Que inicialmente é uma coisa muito boa, né? Você pensar assim, poxa, não tem obstáculo nenhum que eu consiga superar, parece que é uma coisa boa. Só que, né? Só que tem um porém, né? Que é aí que quando ela vê um obstáculo, ela pensa assim, não tem problema para mim, né? Não tem nada que eu não possa atingir. E qual que é o problema disso? Que às vezes ela atinge uma posição que ela não dá conta de suportar, né? Ela atinge uma posição que ela não está preparada para lidar com aquela posição na carreira. E aí, talvez você me pergunte, nossa, Jéssica, mas se ela não está preparada, ela se esforça, corre atrás e se prepara. Concordo plenamente. Mas tem algumas habilidades que a gente precisa de tempo para desenvolver, de tempo para adquirir. E aí, toda vez que a gente pula algum processo, né, que você queima alguma etapa, acaba que você se força a estar numa posição que você não dá conta de lidar. Então, tem muitas mulheres que vão chegar em posições de liderança, por exemplo, e vão ter estafa, vão ter burnout, vão ter alguma crise de estresse, vão entrar num quadro depressivo. Por quê? Porque alcançaram, né, alçaram voos muito altos e não criaram habilidades suficientes para estar naquela posição. E essas habilidades não necessariamente são habilidades só profissionais, né? Por exemplo, da posição que você ocupa, mas também são habilidades emocionais, de gestão de emoção, de manejo de estresse, de liderança, né? De aprender a liderar uma equipe. Tem várias habilidades que a gente precisa desenvolver e essas habilidades elas precisam de um tempo mesmo para a gente desenvolver, né? Por exemplo, gestão de emoção, eu não acordo hoje e falo assim, nossa, como eu queria gerir bem as minhas emoções e amanhã eu consigo gerir bem, né? É todo um processo que me faz gerir melhor as minhas emoções. E aí, toda vez que a gente não respeita esse processo, olha o tanto que nós cometemos uma autoviolência muito grande, de se forçar a estar numa posição que às vezes você não conseguiu ainda desenvolver as competências necessárias e suficientes para estar ali, né? E às vezes é interessante você dar um passo atrás, mas para cuidar da sua saúde mental, ou ficar naquela posição e ir trabalhando para desenvolver essas habilidades, do que você se violentar e forçar e falar assim, não, eu vou dar conta de tudo, eu não sei isso, mas eu vou dar um jeito, eu vou aprender de qualquer maneira, né? E acaba que às vezes não é o outro que nos violenta, mas a gente que acaba se colocando em situações que são muito desfavoráveis para a nossa saúde física e mental. Ela fala que também tinha um professor da Universidade de Harvard, né? E ele comenta: é necessário tempo para desenvolver a habilidade e o currículo necessário para ter sucesso. E depois ele complementa: se subirmos muito rápido, podemos encontrarmos numa posição que simplesmente não será possível de controlar. Tá vendo como é que é importante também nós darmos esse tempo para desenvolvermos as nossas habilidades? Então, alcançarmos aquela posição. Se você já estiver nessa posição de liderança, você começar a sentir assim, poxa, tá muita pressão, tá muito pesado para mim, eu te recomendo a procurar uma terapia, a investir em desenvolver essas habilidades que você precisa desenvolver para essa posição, né? Que seja gestão emocional, assertividade, lidar às vezes com ansiedade, com algum aspecto depressivo. Então, trabalhe para curar essas coisas dentro de você e melhorar esses aspectos dentro de você. Que aí talvez você nem precise sair dessa posição, né? Você pode se aprimorar enquanto você estiver nessa posição. Mas o ponto principal é não se forçar, né? É não colocar mais coisas do que você possa aguentar. Agora nós vamos falar do perfil
perfil de personalidade dos superrealizadores, né, ou hiperrealizadores. As mulheres superrealizadoras, elas são aquelas que executam muito, né? O foco é cumprir, cumprir com perfeição. E aí, qual que é a questão, assim, qual que é o problema desse perfil? Geralmente esse perfil ele é ótimo para trabalhar, são mulheres incríveis para você ter na sua equipe, no seu time, porque elas fazem, o que é uma coisa boa. Só que o problema é que elas não se permitem nem comemorar, né? Elas fazem, elas atingem aquele objetivo e pensam, tá, qual que é a minha próxima meta, né? Qual que é o meu próximo gol? Então elas nem comemoram, né? Elas não se permitem, né? Nem dão tempo de comemorar. E acaba que elas criam uma imagem muito idealizada de si mesmas, né? Então, o tanto que elas parecem ser é tão importante quanto o que de fato elas são. E aí ela dá um alerta aqui no livro para essas mulheres tentarem se conectar com seu eu verdadeiro. Toda vez que a gente se conecta com o nosso eu verdadeiro, você entende que tem momentos sim da gente cumprir, fazer acontecer, realizar várias tarefas, mas também tem esse momento da gente descansar, fazer pausa, né, reavaliar a rota, ver se aquilo é o que você quer fazer mesmo. E esse perfil hiperrealizador, ele pelo fato de ele fazer muito em excesso, chega um ponto que ele chega até a pensar em desistir das coisas, assim, ou largar as coisas no meio do caminho, porque ele não dá essa pausa para descansar. Às vezes é muito mais importante você descansar do que você fazer aquilo com compulsão, né? Fazer aquilo em excesso e acabar desistindo ou parando no meio, né? Ou, igual eu estou alertando nesse vídeo todo, né? Ou aquela conquista valer a sua saúde física e a sua saúde mental, que também não é interessante, né? Que eu falei nos casos mais graves, que essa mulher pode ter um burnout, uma estafa, né? Ou uma depressão, uma crise de ansiedade e tal. Então, por isso que é muito importante o hiperrealizador saber realizar, mas saber pausar e saber comemorar as realizações, não ficar o tempo todo só cumprindo, executando, sem reavaliar e sem ter esses momentos de pausa. Aí talvez você esteja se perguntando, né? Mas como que é bom a gente ter uma meta, ter um gol, ter ambição na vida, né? Que uma pessoa que não tem ambição às vezes não chega em lugar nenhum. Mas a ambição não é o problema. O problema maior é essa ambição neurótica, essa ambição passeada na impulsividade, passeada no excesso, né? Em ser compulsivo pela ambição. Ela até fala aqui na página 65, que eu vou ler para vocês, que é claro que nem toda ambição é doentia. A diferença básica entre o empenho saudável e uma busca neurótica pela glória é as forças que nos esticam para chegar nessa posição. O anseio de alcançar a plenitude do nosso potencial é normal e saudável. Então, é saudável você sempre querer desenvolver, sempre querer melhorar. É uma coisa positiva, né? Contudo, né, esse empreendimento ele pode se transformar numa compulsão. E isso que, no geral, né, essa necessidade excessiva de ser admirada. Então, toda vez que a gente entra nessa fase de compulsão, você vê que você se distancia do seu eu verdadeiro, se distancia de você, do que você quer, dos seus limites, dessa conexão com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, né? A gente se distancia disso e começa a estar o nosso foco muito para o externo. Então, fulano, meu chefe tem que me reconhecer. Fulano tem que me admirar, eu tenho que ser melhor do que a minha colega ou do meu colega de trabalho, eu tenho que fazer em excesso, senão eu vou perder o meu emprego e a minha posição. Tá vendo que o foco não está nela, o foco está no externo? Então, por isso que essa ambição, né, isso de querer sempre melhorar e desenvolver, isso é positivo. O problema é quando isso vai para o excesso e vira uma compulsão. Esse perfil hiperrealizador, ele tem necessidade de admiração em grande escala. Então, ela sempre fica tentando fazer mais e mais e mais. Só que o problema é que isso gera uma ansiedade assim descontrolada, uma insegurança muito grande, e a mulher fica sempre nesse conflito, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter conquistas o tempo todo, e ao mesmo tempo ela fica lutando contra essa insegurança e essa ansiedade.
Como ela não consegue acreditar em si mesma, ela fica o tempo todo lutando, né, para provar que é brilhante, para provar que é inteligente, para provar que merece estar naquela posição. Então, às vezes, ela até coloca a culpa no externo e fala assim: "Ah, não, eu tenho que cumprir metas e metas e metas, senão o meu chefe me tira daqui, né, senão fulano, né, o meu colega de trabalho ocupa a minha posição". Não que isso não aconteça nas corporações, né, mas às vezes é muito mais da cabeça dela, né, de se sentir ameaçada por não acreditar no próprio trabalho, do que esse meio pegar e ficar tentando testar ela o tempo todo. Isso pode até ter origem na infância, né, quando essa mulher era criança. Às vezes tem alguns pais que transmitem a ideia para a criança de que ela não tem limites, que tudo que ela quiser ela pode ter, que todos os objetivos, os sonhos, se ela desejar muito, ela conquista, né? Muitas de nós fomos criadas com essa imagem, com esse ideal. Só que é importante que os pais transmitam uma imagem verdadeira para os filhos, que você pode sim alcançar os seus objetivos, mas geralmente quando a gente vai tentar algum objetivo, né, quando nós vamos, almejar alguma meta, você tem falhas, você tem frustrações, você tem decepções, você tem erros e então vem o acerto. É importante que você transmita para o seu filho essa ideia de realidade, que nem tudo que ele quer, ele vai conquistar de imediato, e que está tudo bem, né, que ele pode ter falhas, que ele pode ter fracassos, decepções, desilusões, e que quando ele aprende com esses fracassos, quando ele aprende com esses erros, então ele é capaz de acertar. Tá vendo que toda vez que os pais fazem isso com os filhos, né, eu acredito que é na melhor das intenções, que às vezes você quer blindar o seu filho e proteger ele do mundo e dar tudo que você não teve, só que é importante também a gente passar para os nossos filhos aquela imagem real da vida, né, que não vai ser todos os dias conquista, que não vai ser todos os dias alegrias, e que é importante ele aprender a descansar e não a desistir, a reavaliar, né, se ele tentou de uma forma, essa forma não deu certo, tá tudo bem, ele pode reavaliar e analisar uma outra forma de tentar. Então passe, né, transmita para o seu filho uma imagem mais realista da vida, e não essa imagem assim: "Ai, tudo que ele quiser, ele pode alcançar sem esforço, sem problema nenhum", né. Até, por exemplo, em vestibular, eu vejo muito isso no consultório, né, dos pais super apoiando, incentivando os filhos a passar no vestibular, que é um apoio, é uma motivação boa, mas também é importante você falar com seu filho: "Olha, você quer passar para medicina, por exemplo? Muito bom, estude, né, mas você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que trabalhar aquelas disciplinas que você tem dificuldade, e não basta só você fechar o olhinho e sonhar que você quer passar e daí você passa, né". Que a colheita, né, a conquista, ela vem com a plantação, né, ela vem com esforço e vem com mérito e dedicação para alcançar aquele objetivo. E aí, se você já está se identificando com o que eu estou falando, eu vou deixar um questionamento que ela faz aqui no livro, né. A ambição e essa mania de trabalho em excesso, né, isso resulta numa nova fuga para as mulheres, fuga de intimidade, fuga dos riscos necessários para a nossa mudança interior e para o nosso crescimento. Eu sempre falo isso nos vídeos, né, todo excesso esconde uma falta. Então é importante que você se pergunte: esse excesso de trabalho, esse excesso de realizações, né, essa ambição neurótica, ela está me fazendo fugir de quê, né? No que eu volto toda a minha energia para o trabalho, eu não olho o quê? Às vezes essa mulher não olha a vida pessoal, não olha a família, não olha o descanso, o relaxamento, né? É muito comum, eu vejo também isso bastante nos atendimentos, a mulher focar tanto no trabalho, que ela sempre fala assim: "Ah, eu não tenho tempo para relacionamento, eu não quero um relacionamento agora". Mas será que ela não quer mesmo? Ou se relacionar mostra essa insegurança, mostra a nossa vulnerabilidade, a gente pega toda a nossa energia e volta para uma coisa que nós temos controle, né. O trabalho é um aspecto que a gente tem muito controle, né. Eu vou lá, trabalho, 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 eu tenho uma ideia do resultado do meu trabalho. Mas o relacionamento, às vezes, é uma área meio sombria, uma área que mostra a minha vulnerabilidade, uma área que ainda é difícil para lidar, né, ou criar filho, ou ter filho, por exemplo, né. E aí a mulher volta toda a atenção para uma área só.
É importante que a gente aprenda a colocar os nossos ouros em vários potinhos, né? Que a nossa vida você se dedique a várias coisas, não só a uma coisa, não só o relacionamento, não só o trabalho, não só a família, não só a criação de filhos e não só a hobbies, né? Senão parece que a vida é uma férias constante. Então tente equilibrar, né? Vai ter momentos que às vezes o trabalho vai te demandar mais e tá tudo bem, e aí, nesse momento, você se dedica um pouco mais ao trabalho, vai ter momentos que a família vai demandar mais, mas assim, não é porque aquela área está te demandando mais que você vai esquecer de todas as outras. Lembra de equilibrar. Na página 68, ela continua explicando mais sobre essa ambição, né, neurótica, essa ambição excessiva. E aí eu gostaria de ler para vocês essa parte, né? A ambição excessiva, ela representa uma reação exagerada a algum sentimento que se originou na infância. E esses sentimentos de privação, eles passam a ser compensados, né, em uma forma de compulsão, eles passam a ser observados em uma forma de compulsão. E eu me identifiquei muito com essa parte quando ela fala assim, às vezes a ovelha negra da família, né, aquela pessoa que ninguém esperava nada e tal, ela passa a querer mostrar o seu valor. Então ela tem que ser a maior, a melhor, a mais inteligente, já que as pessoas não esperavam nada dela, né? Então, já que ela tinha essa privação, às vezes privação de carinho, de afeto, de recursos, então quando essa mulher vai para a vida adulta, em vez dela querer fazer aquilo de forma equilibrada, ter o reconhecimento de forma equilibrada, ela quer isso tudo em excesso. Ela tem até um nome que é o tipo expansivo, né? E todo mundo no trabalho sabe quem que é essa pessoa, sabe? Aquela pessoa assim que faz, 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 e que não tem tempo ruim, que não tem limite de atividade, que não tem nenhum momento que ela está indisponível para o trabalho. Um outro problema desse perfil é que ela acaba que ela não consegue manter essa imagem poderosa quando ela é criticada. Toda vez que ela é criticada, ela pega e começa a tremer na base. Aí ela tem que fazer mais e mais e mais. Aí vem uma crítica, aí ela se sente assim, poxa, eu estou voltando lá na minha privação, eu estou voltando lá na minha infância quando eu era rejeitada. Então, tem que fazer mais e mais e mais para provar para o outro o meu valor, né? Para provar para o outro que eu sou competente o suficiente, que eu sou boa o suficiente. Eu acredito que todo mundo também já teve experiência assim com aquela chefe que é extremamente difícil de lidar. Aquela chefe que te cobra perfeição, que não aceita erros, que é uma pessoa intolerante, né? Que é uma pessoa às vezes que até pode cometer alguns abusos mesmo, né? Alguns excessos. Quando a gente vai olhar essa pessoa do ponto de vista psicológico, tem alguns aspectos que chamam mais atenção. Primeiro, é um desprezo pelas atividades das outras pessoas, né? Então ela acaba que olha aquela atividade e fala assim: "Ah, eu não posso fazer isso, ou eu sou boa demais para fazer aquilo, né? Ou eu tenho muita competência para fazer tal atividade". Então ela tem um desprezo pelo processo do outro, principalmente quando são pessoas que estão começando na carreira, que estão aprendendo, que estão errando, que estão falhando muito. E ao olhar dessa mulher, às vezes a pessoa já era para entrar e ter a mesma garra que ela tem, né? Ter a mesma ambição que ela tem. Então, quando ela lida num ambiente de trabalho com alguém que não sacrifica tudo pelo trabalho, ela começa às vezes até a desprezar essa pessoa e achar que essa pessoa não é boa. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que ela tem uma dificuldade imensa de delegar atividades. Por quê? Porque como ela quer perfeição, ninguém faz tão perfeito quanto ela mesma, né? Então é uma pessoa assim que é bem difícil de trabalhar, de ter algumas relações de trabalho, né? Porque ela quer conferir tudo, ela quer que tudo passe pela mão dela, ela tem opinião para tudo, ela quer corrigir todos os aspectos, acompanhar todos os aspectos. Então acaba que ela vira uma chefe, não vira uma líder, né? Uma pessoa que está na posição de liderança, ela tem que capacitar o outro, né? Ela tem que dar ferramentas, né? Possibilitar o outro a executar bem as atividades e não tomar tudo para si e falar assim, ah, não, eu tô conta, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, né? Porque isso é uma ilusão, porque quando essa mulher
mulher ela adoece, ela é substituída, como todos nós somos substituíveis. Então, essa ilusão, assim, que tudo tem que passar por ela, que o dela é perfeito, né? Que as outras pessoas não têm a competência suficiente para fazer da forma que ela faz, a gente vê que também demonstra uma arrogância muito grande, né? De você falar assim, poxa, o outro não vai fazer tão bem quanto eu faço, talvez ele não faça da mesma forma que eu faço. Mas por que que ele não é capaz de fazer tão bem, né? Por que que ele não é capaz de desempenhar também um trabalho de qualidade? E mostra uma arrogância porque, em alguns casos, quando essa pessoa é criticada, em vez de ela ouvir a crítica e falar assim, por exemplo, se você falar assim comigo, ah, Jéssica, você fez tal coisa no vídeo, isso não foi legal. Beleza, eu posso melhorar, eu posso me aprimorar e fazer de uma forma melhor nos próximos vídeos. Mas a pessoa tem a tendência a olhar a procedência daquela crítica e a falar assim: ah, não, mas fulano não tem mestrado, eu tenho mestrado, então a crítica dele é inválida. Tá vendo como é que mostra uma arrogância? Né? Às vezes você fala assim: ah, não, mas você é aluno, eu que sou professor, eu que sei. Então, isso demonstra uma arrogância ao lidar com a crítica, né? Em vez de a gente ouvir o que que aquela pessoa tem a nos dizer do nosso trabalho, o que que a gente pode aprimorar, o que que a gente pode melhorar, quando você tem a tendência a olhar e falar assim, ah, essa pessoa não tem esse currículo, ou essa pessoa não vai a X, né? Então, você não está ouvindo bem a crítica, né? Você está colocando uma visão muito mais arrogante em cima de quem está fazendo a crítica do que ouvindo o que que essa pessoa tem a dizer. Ela até fala uma parte que é bem interessante, que o poder ele tende a ser um forte paliativo para as mulheres cuja necessidade normal e saudável de atenção não foram, né, foram frustradas na infância, né, não foram dadas na infância, né? Então, cada vez mais a pessoa precisa ter mais e mais poder para ter essa atenção, né? Para ter essa necessidade de atenção atendida. Essa ambição excessiva, ela pode até representar uma fase narcisista, em que a mulher, ela até fala aqui na página 69, para quem quiser ler, né? Que a mulher, ela é ambiciosa e tem esse comportamento agressivo para encobrir um sentimento de inferioridade e conflitos dolorosos, né, tanto da sua infância quanto no seu presente. Que aí é de novo reforça aquela ideia que eu tinha falado anteriormente, né, que esse excesso de ambição é para tamponar, né, para abafar esse sentimento de inferioridade ou de menos-valia, de não ser boa o suficiente. Ela também cita alguns exemplos dessas mulheres com essa ambição neurótica, que às vezes elas estão com dores físicas ou dores emocionais, e elas tentam disfarçar isso de todas as formas possíveis. Ela está o exemplo de uma mulher que ela se divorciou e ela ficou meses sem falar para ninguém do trabalho que ela tinha se separado, para que as pessoas não imaginassem que ela era fraca ou que ela estava no momento fragilizado. Também tem alguns exemplos de pessoas com doenças graves, um câncer, algum outro problema, e a pessoa também tentava esconder aquilo de todas as formas, justamente para não ter essa impressão de estar vulnerável, estar fraca, né, fragilizada. Só que aí a gente percebe a importância de nós nos conectarmos com a nossa vulnerabilidade. Todos nós vamos passar por alguns momentos difíceis, seja por uma questão de saúde física, uma questão de saúde mental, algum problema familiar. E as empresas, elas também precisam ter a sensibilidade de entender que um funcionário não é uma máquina, né? E essas coisas que acontecem na nossa vida pessoal, obviamente elas vão impactar no nosso trabalho, né? Se você descobre uma doença, se seu parceiro, alguém da sua família está doente, se você tem algum prejuízo financeiro, com certeza isso impacta na sua produtividade. E aí por isso que é importante, né, que tenha um psicólogo na empresa, porque ele vai te ajudar a manejar essa fase mais difícil, e também é interessante que você faça terapia, né, fora da empresa, para poder lidar com essa fase melhor. Mas assim, esconder a sua vulnerabilidade, transmitir essa imagem de que é forte o tempo todo e que você se passa, que você não precisa de ninguém, que você não tem nenhuma fraqueza, nenhuma fragilidade, isso é algo impossível, porque todos nós, seres humanos, temos a nossa vulnerabilidade. Um alerta, né? Mulheres obcecadas pelo sucesso têm a tendência a não perceber a sua própria arrogância.
Então, assim, fica de alerta como você trata os outros, né? Qual que às vezes a pessoa está tão obcecada por atingir aquela posição, ter aquele cargo, ter aquele título, que ela passa por cima de tudo e de todos. Então, comece a perceber se você está com esse movimento mais arrogante, de desmerecer o outro, de desconsiderar a opinião do outro, se essa pessoa não ocupa uma posição de liderança, ou se ela não tem tantas formações quanto você tem. Tem essas mulheres mais arrogantes e vai ter o contraponto, né? Que é o outro extremo, né? O outro excesso, que são mulheres que se criticam demasiadamente, que desconfiam tanto do próprio trabalho, que ficam ali escondidinha na sala, né? E não tem nem a coragem de falar o que elas querem, os projetos, de defender as próprias ideias. Então a gente vai ter os dois extremos, né? Tanto a pessoa que vira arrogante, que passa por cima de todo mundo, como o outro extremo daquela pessoa que fala assim, ah, eu não me importo, não, pode fazer, ou pode pegar meu cargo, ou pode pegar tal projeto, pode pegar tal atividade, porque ela também não se acha boa o suficiente. O extremo da arrogância, ela acaba que ela pisa e humilha o outro antes de alguém criticar ela. E o extremo de cá, para não ser criticada, ela também não fala a sua opinião, ela também não se coloca, ela também não defende as suas ideias. Então, os dois lados estão de uma forma equivocada, né? O ideal é que você tenha esse caminho do meio, que você tenha um equilíbrio, que você consiga defender as suas ideias, os seus pensamentos, os seus projetos, e também aceitar críticas de forma construtiva, que impulsione o seu crescimento e a sua melhora, né? Começar a ouvir essas críticas ou essas sugestões de melhoria, né? Como fatores que podem levar ao seu desenvolvimento. Para vocês que estão lendo o livro junto comigo, eu super recomendo que vocês tirem um tempo para ler com calma e atenção e reler, né? Ler e reler com muito cuidado a parte do trabalho mágico, está na página 74. É a parte que eu mais gosto assim, desse capítulo, porque eu vejo muito, muito isso nos atendimentos, né? Das mulheres que têm a síndrome da impostora, que têm essa insegurança pessoal, o tanto que elas não são capazes de reconhecer todo o esforço, tudo que elas fizeram para atingir determinado objetivo. E ela até fala aqui, ó, na página 74, a crença na capacidade de aprender por mágica, ou seja, sem esforço, sem risco de fracasso. Isso é impossível. Pensa se você quer aprender uma língua, se você quer aprender um instrumento, se você quer aprender uma nova função no seu trabalho, se você quer aprender a andar de bicicleta, né? Dificilmente alguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Então, isso vale para todas as outras coisas que a gente vai fazer na nossa vida, né? Se você quer aprender um instrumento, você já não vai pegar um violino, já vai tocar uma obra de bar, né? Isso, e você vai ter todo um processo, vai errar várias vezes até que você consiga fazer aquilo com perfeição ou mais perfeito que é possível. Então, o errar faz parte do processo. Toda vez que a gente pensa que vai ter esse trabalho mágico, que vai tomar café, que vai ficar sem dormir e vai conseguir fazer aquilo por mágica, não é mágica, é esforço. E é entender que todo mundo passa pelo mesmo processo, né? Eu não formei, já era uma psicóloga excelente. Eu errei, eu estudei, eu me aperfeiçoei, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. E até hoje em dia eu consigo olhar para a minha carreira e olhar para o meu trabalho e ver pontos para aprimorar. Isso todos nós temos. Por isso que é importante que a gente consiga olhar com mais humildade e entender que está tudo bem você cometer erros, né? O problema é permanecer naquele erro ou desistir sem tentar. E esse processo também faz com que você desenvolva a confiança em si mesma. Quanto mais vezes você vai tentando, você vai percebendo a sua melhora, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, como você está adquirindo novas habilidades. Então, isso é fundamental para o seu crescimento, né? Esses erros são fundamentais, porque você consegue mensurar o seu desenvolvimento. Na terapia, a gente também faz isso, né? Eu sempre faço isso com os pacientes. Eu falo assim: olha, tá, agora você está reclamando desse erro, desse equívoco, desse problema, mas você lembra quando você chegou aqui, o tanto de coisas que agora você não faz? E até esse problema que agora você está reclamando, você já consegue trazer ele para a terapia. Então, mostra todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento.
Ó, outro alerta que eu vou ler para vocês. Uma mulher cuja percepção do eu esteja perturbada não consegue abordar alegremente o trabalho e ela fica sempre presa nessa rotina de desempenho. Então, o trabalho passa a ser algo maçante e não é algo prazeroso. E para finalizar, eu vou ler o pensamento de conclusão desse capítulo, né? Existem muitas justificativas para a ambição compulsiva das pessoas, mas pode ser tentador empregar ao feminino para defender um impulso de compulsão, que na verdade é autodestrutivo, ou seja, a mulher começa a justificar esse impulso de compulsão e falar assim, não, mas isso é uma melhora, isso é o meu crescimento, esse é o meu desenvolvimento. E ela não percebe o tanto que esse impulso está fazendo mal para a saúde física e mental dela. Todos apreciam um vencedor. Por isso que eu falei, o perfil hiperrealizador, ele é um perfil mais desejado para trabalho, durante o tempo que aquela pessoa está ali sem adoecer. Porque o tempo que ela adoece, infelizmente, ela passa a ser descartável e substituída. E agora as mulheres também mergulham na carnificina da competição, considerando aceitável qualquer atividade que possa levar ao sucesso. A nova ambição em que as mulheres estão envolvidas, às vezes, infelizmente, sintomática, ligada ao impulso de ser melhor, 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 e atingir os objetivos sem parar um pouquinho para pausar, descansar, reavaliar a rota. Esse impulso está principalmente relacionado à perturbadora sensação de incompetência, a sensação de nunca terem sido capazes e ao doloroso medo de que a profunda admiração de todos os outros seres humanos precisam para o seu bem-estar emocional. Tá vendo que ela ignora esse sentimento de competência, ela passa a se validar no externo, ela passa a se validar no outro. Então, assim, ela se sente incompetente, ela se sente impostora, ela se sente que não é boa o suficiente. Aí, cada vez ela tem que fazer mais e mais e mais para ter mais sucesso. E esse sentimento de validação não vem com ela olhando as próprias realizações. Ele vem quando o outro fala com ela que ela fez uma boa realização. E aí, obviamente, né, isso passa por esse mal-estar que infelizmente é presente em muitas, muitas mulheres. Então, se você gostou desse vídeo, nos acompanhe que o próximo capítulo nós vamos falar sobre os excessos e essa sensação de vazio, né? Compartilhe esse vídeo com outras mulheres, deixa seu like. Muito obrigada pela companhia até agora. Tchau, tchau.